melhor dizendo, ele me constrange a estar completamente rendido, completamente derramado para cumprir aquilo que é de mistério do reino dos céus na minha vida e através da minha vida. E eu quero ler uma passagem falando, dando continuidade, que está em Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que o Senhor Jesus está falando? Não é servir o reino dos céus de qualquer maneira, né? Como eu vejo, às vezes, né? E eu vou falar de nós, porque senão vou estar acusando alguém e não quero. Como eu vejo, às vezes, como nós fazemos, né? Sabemos que as coisas de Deus são importantes, com certeza. Ninguém está falando que não sabe. Nós sabemos que são importantes. Eu estou falando para nós, que somos de dentro, né? Não os de fora, para os de dentro. Sabemos que é importante, mas daí colocar em prioridade na nossa vida há uma grande distância, né? Quantas coisas na minha vida, no meu cotidiano, eu sei que é importante, mas dentro de um valor, dentro de uma ordem, ou de necessidade, ou de prioridade. Não, o que Jesus está falando aqui não. É que o reino dos céus precisa estar sempre em primeiríssimo lugar. Por quê? Porque senão haverá um desequilíbrio entre aquilo que eu desejo ter do reino, mas aquilo que eu ofereço ao reino. Quando o Senhor se coloca ali no Getsêmani, de uma maneira a se humilhar, a se derramar, literalmente, suando sangue, chorando copiosamente, angustiado, aflito, entristecido. Por quê? Porque ele está ali exatamente pontuando para todo o mundo espiritual de que o mais importante é o Senhor Deus e Pai e o seu reino. Pronto. Nem que com isso ele tenha que passar por situações e circunstâncias que ele não queira, ele está priorizando o Deus Todo-Poderoso e o seu reino em primeiríssimo lugar. Então é o que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 13, que eu chamo do capítulo das parábolas. São 6 parábolas que diz assim: e o reino dos céus é semelhante a... E eu peguei aqui 2. Há um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo. Ou seja, a pérola é o seu objetivo. Ele vende tudo, ele se desfaz de tudo, e o tesouro oculto, a mesma coisa, ele vende tudo, ele se desfaz de tudo. Tudo o quê? Tudo daquilo que ele angariou, daquilo que ele poupou, daquilo que ele trabalhou durante anos, ele se desfaz de tudo por causa daquele tesouro ou por causa daquela pérola. Então o reino dos céus, ele precisa ser, diante de todos os valores que eu tenho ao meu redor, diante de todas as questões que eu tenho ao meu redor todos os dias, eu tenho que priorizar o reino. Então o Getsêmani vamos chamar assim, é um instrumento de aferição, é a balança.
Veja o que diz Romanos capítulo 10, do versículo 8 em diante. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então eu tenho que ter essa maturidade para que eu não me confunda, para que eu não altere os valores de tudo aquilo que significa servir ao Senhor. Veja só o que diz Lucas capítulo 14. Eu já volto, eu vou lendo, depois eu volto um pouquinho. Lucas capítulo 14, versículo 24 diz assim, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões o acompanhavam. Então era muita gente que acompanhava Jesus. Mas isso não significava que Jesus a todo momento exortava, olha. Por quê? Porque multidão dava uma conotação de que tudo era bom, tudo, e era. Mas a essência era a disposição dessas pessoas em não apenas ouvirem Jesus, em não apenas serem curadas por Jesus, mas elas terem introjetado, incorporado o reino dos céus. Olha só, diz aqui, e ele voltando-se lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, veja só a aferição e como Jesus dá de exemplo. Olha lá. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então Jesus está falando o quê? Ele está vendo que tem muita gente. Então ele falou, ele dá uma parada, ele puxa o freio de mão e fala assim, opa, espera um pouquinho. Vocês estão vendo o que vocês estão querendo fazer? Em outras palavras, vocês querem realmente viver nesse reino? Então deixa eu falar para vocês. É como um homem que se propõe a edificar um edifício. Ele, para edificar o edifício, ele vai fazer toda a conta, todo o cálculo, para ver se ele tem condição financeira de começar a obra, porque senão ele vai passar vergonha. Então é exatamente o que significa viver diante do Senhor. Viver diante do Senhor me faz responsável pelos meus procedimentos, pelas minhas palavras, pelas minhas atitudes, não porque tem alguém cobrando, mas é porque faz parte do pacote chamado Reino dos Céus. E quando Jesus vai para o Getsêmani, não é porque ele está ali desesperado, nada disso. Ele sabia porque ele estava lá. Mas ele queria o quê? Ele queria deixar bem claro, até para ele próprio, humanamente falando, de que ele estava numa atividade, numa ação, num propósito, numa tarefa, numa responsabilidade estabelecida pelo Senhor e que ele havia dito sim, ele havia concordado. Então a palavra do Senhor fala, e Paulo fala em Romanos capítulo 10, que não basta eu crer no meu coração, mas eu tenho que confessar com a minha boca. Confessar com a minha boca significa o quê? Praticar aquilo que eu creio. Eu não posso fazer por menos. Então o Getsêmani é importante para mim e para você, porque quando a gente percebe como Jesus viveu, vivenciou, expressou
experimentou o Getsemane em toda a sua profundidade, na verdade o Getsemane é o nosso passaporte. É como se fosse, né, como é que fala? Aquela cabine de aferição do passaporte. Então é ali, né, na alfândega, diante de todo o reino espiritual, que o Senhor Jesus estava ali, ó, carimbando seu passaporte. Claro, didaticamente falando. Por quê? Porque ele estava completamente rendido à vontade do Pai, a despeito da sua vontade. Eu e você só viveremos os propósitos de Deus a tal nível se, e somente se, eu conseguir aferir os meus sentimentos, aferir as minhas frustrações, as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas e colocá-los expostos diante do Senhor e fale: Senhor, eu sei a tua vontade, mas eu estou assim. E eu confesso ao Senhor que para tal coisa, ainda que seja o teu propósito, eu não me sinto, como é que fala, totalmente calibrado. E eu vou colocar isso diante do Senhor. E obviamente o Senhor fará com que eu me ajuste, eu me sintonize naquilo que Ele deseja sobre através da minha vida. Então o Getsemane em primeiro lugar, é o derramar da minha própria vida, é o lugar da minha solidão, é o lugar da minha aflição, é o lugar da minha angústia, é o lugar onde eu exponho a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade. Porque também o Getsemane é o lugar onde eu enxergo qual o nível de prioridade do reino dos céus na minha vida. Porque o Getsemane é o lugar onde o discípulo de Cristo também se rende, como seu mestre se rendeu. E o discípulo de Cristo começa a se examinar-se, como diz lá em 1 Coríntios, né? Examine-se o homem a si mesmo. E Jesus se examinou ali. Ele fez um autoexame e ele colocou tudo exposto diante do Senhor. Então o Getsemane é maravilhoso, porque ele nos ensina. E isso em Jesus foi tão especial. Filipenses capítulo 4, versículo 11 diz assim: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque as virtudes, elas não são impostas, ou então não vem como se fosse um banho assim de virtude tal e eu passo a ser virtuoso naquela área. Não, as virtudes na palavra do Senhor são desenvolvidas, são aprendidas. É o que Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque em dado momento na vida dele, segundo o que ele próprio fala, ele não ficava tão contente, mas agora ele fica. E ele diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então o que Paulo está falando? Eu aprendi. Olha o que Hebreus fala a respeito de Jesus, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, eu acho tão precioso, né? Esse texto, essa frase, nos dias da sua carne, ou seja, na sua plena humanidade, na sua limitação, gente como a gente. Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, olha só, que texto maravilhoso, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado. Então, na nossa oração, no nosso Getsemane, nós somos expostos, mas nós somos aperfeiçoados.
E nós desenvolvemos o nosso aprendizado. Ainda que com choro, ainda com clamor, ainda com uma tristeza, uma angústia, uma aflição, mas estamos diante da presença do Senhor. E a palavra do Senhor fala que não apenas o Senhor Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, mas ele foi aperfeiçoado também. Então as virtudes do Senhor derramadas sobre a nossa vida, elas precisam passar por um desenvolvimento, por um aperfeiçoamento, como aconteceu com Pedro. Lembra que a gente conversou sobre Pedro? Que ele foi sendo aperfeiçoado. Em todo momento, Pedro era o líder. Em todo momento, Pedro era aquele que o Senhor havia levantado, mas ele precisava ser aperfeiçoado. Lembra aquilo que aconteceu com Moisés? Lembra da história? Quando a palavra do Senhor, e olha que texto maravilhoso, Atos capítulo 7, quando Estevão, ele fala em Atos 7 toda a Bíblia, né? Toda a redenção humana está em Atos 7. E ele fala que quando Joquebede e o seu esposo viram a Moisés quando nasceu, viram que ele era formoso aos olhos de Deus. Então não era formoso porque os pais achavam formoso, mas eles tiveram discernimento de que Moisés era formoso aos olhos de Deus. E não é por causa disso que Moisés foi um principinho, né? Um príncipe bonitinho, um playboy, porque ele era, não. Ele foi forjado, ele foi aperfeiçoado, e muitas das situações, circunstâncias, ele sofreu também para que ele pudesse se transformar lá na frente, 80 anos mais tarde, em alguém pronto para receber o chamado do Senhor e ser libertador do povo da terra do Egito. Então é isso, é exatamente o que significa o Getsemane. O Getsemane significa aquilo que eu falei para você, né? O Senhor Jesus deixa a maioria dos discípulos numa parte lá do jardim, ele se afasta com os outros 3 discípulos, ele deixa em outra parte do jardim, mas ele vai numa parte sozinho, porque ali está expresso espiritualmente o templo, né? O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E a palavra do Senhor diz o quê? De que Jesus ali se derrama, porque como sumo sacerdote, aprendeu, através do seu próprio sofrimento, aprendeu a obediência e foi aperfeiçoado. O Getsemane é a constatação de todo o nosso sentimento, de todo o nosso trabalho, inclusive de todo o nosso desgaste, de toda a nossa apreensão, de toda a nossa tristeza e de toda a nossa angústia, para aferirmos quem somos e como estamos, diante daquilo que o Senhor deseja que nós realizemos, que nós façamos e que nós tenhamos como tarefa. Aferindo todas as coisas, porque é Ele quem dá a última palavra. E é Ele quem manifestará a sua vontade plena, perfeita e maravilhosa sobre através de nós. Então, quando eu leio, né, por exemplo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus e Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então nós fomos preparados, santificados pelo Espírito, para quê? Para obedecermos. Pura e simplesmente assim. Que obra? Obedecer. Ah, mas eu tenho tanta coisa. Sim, o que cabe a você é obedecer. Em João 21:18 diz: em verdade, te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Esse texto é para Pedro, né? João capítulo 21, quando o Senhor Jesus fala de como Pedro amadureceria na sua caminhada e ele seria levado pelo Espírito Santo. Ele seria uma pessoa completamente flexível, maleável, à voz, à vontade do Espírito Santo, e ele seria movido ainda contra a vontade dele. Olha só. E outro te cingirá e te haverá por onde não queres, contra a vontade dele. Mas o Senhor faria
Que palavra maravilhosa. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Salvador. Getsemane é o lugar, né, da obediência. Primeiro a obediência, depois o sacrifício. É necessário o sacrifício? Com certeza. A cruz estava ali, mas primeiro vinha a obediência e depois o sacrifício. Sacrifício sem obediência, como diz Samuel, não importa para Deus. Mas a obediência e depois o sacrifício é a plenitude e a perfeição da vontade do Senhor. E nós temos que viver essa constituição de uma maneira completamente desprendida, sabendo que o Senhor tem sobre nós muito além, porque com certeza lá na frente, né, a vitória é certa, a realização é certa, a alegria é certa, a felicidade é certa. E a palavra diz que o Senhor cumprirá com todos os seus preceitos, todas as suas promessas na nossa vida, na tua casa, na tua família, em todos os nossos queridos, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor? É tempo de obediência, é tempo de sabermos e observarmos aquilo que o Senhor tem sobre nós. Falarmos desse tema hoje em dia é meio complicado. Por quê? Porque nós vivemos uma geração que a impressão que dá é que Deus tem obrigação, né? Eu vou e Deus vai me abençoando no caminho. Deus que se vire para me abençoar. Mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia fala completamente diferente. Ainda que Jesus soubesse que Lech Lechá, ele deveria ir, seguir o seu caminho, seguir nessa sua força, nessa sua opinião, ele sabia que precisava ferir a sua motivação, para que ele estivesse completamente sintonizado, calibrado na vontade suprema do Senhor na sua vida. E isso foi para ele maravilhosamente um recurso espiritual, para que ele pudesse descer e falar para os seus discípulos: vamos, o traidor se aproxima, é o momento, é a hora, Lech Lechá, eu vim para isso. Glória a Deus, ao Senhor toda honra e toda glória. Vamos orar, vamos